Olá, amigos e amigas online. Então, gente, continuando o nosso assunto balanço orçamentário. Estamos ainda resolvendo questões. E a da vez é a questão de número 10 na tela. 10ª questão. Ao final do exercício, uma determinada entidade de direito público que realiza o controle das disponibilidades de caixa, segregando os recursos de acordo com a destinação, apresentou os seguintes dados referentes à execução orçamentária e financeira. Aí a banca vem e apresenta isso aqui, ó. Olha os dados da banca. Essa tabelinha estava na prova. Receitas. Aí receitas de serviços, de alienação de bens, receita de juros, despesas, despesa de pessoal, despesa de inversão financeira. E vejam que ao lado você tem previsão, arrecadação, dotação, empenho, liquidação e pagamento. Então, essa questão apresentou, de um lado, as receitas, do outro, as despesas, com todos os estágios, empenho, liquidação e pagamento. A partir daí, o que é que a banca está querendo? Vamos ver na tela? Considere ainda que, para fins de elaboração do balanço orçamentário, será considerada despesa realizada a despesa em que já se tenha verificado o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e os documentos comprobatórios do respectivo crédito, acrescida dos restos a pagar não processados, inscritos ao final do exercício. Analisando as informações, indique a opção correta em relação ao balanço orçamentário da entidade. Aí temos aí as alternativas. Superávit orçamentário foi de 700. Letra B, a entidade apresentou déficit corrente. Letra C, o excesso de arrecadação originário da receita de alienação de bens no montante de 100 não poderá ser utilizado como fonte de recursos para abertura de crédito adicional no exercício seguinte, com a finalidade de pagamento de juros da dívida. Letra D, o montante inscrito em restos a pagar processado soma 200. E letra E, será inscrito em restos a pagar o valor de 250. Portanto, gente, as alternativas trouxeram informações diversas, mas todas essas informações, obrigatoriamente, elas dependem da montagem do balanço orçamentário. Então, com base nos dados apresentados pela banca, vamos analisar letra por letra, montando o balanço orçamentário ou analisando já os dados na própria tabelinha. Vamos ver como sai na tela? Letra A. O superávit orçamentário foi de 700. Como é que a gente calcula o superávit orçamentário? Temos que pegar a receita executada menos a despesa executada. É assim que vamos apurar o superávit orçamentário. Para ser superávit, obrigatoriamente, essa receita aqui, ó, tem que ser maior que a despesa. Caso contrário, seria déficit orçamentário. Analisando os dados, olha o que eu separei. Arrecadação realizada, 1.300, 500 e 350. Despesa empenhada. Por que eu peguei a despesa empenhada? Não esqueçam, né? Enfoque orçamentário pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Você vai somar isso aqui e apurar o total da receita executada. Vai somar isso aqui e apurar o total da despesa executada. Então temos receita executada, 2.150. Despesa executada, 1.350. 250 menos 1.350, qual o resultado? 800. Então, na realidade, o superávit foi de 800 e não de 700, como afirma a letra A. Então, não vamos marcar a letra A. Letra B. A entidade apresentou déficit corrente. Gente, agora esse déficit não é um déficit total, não. É da categoria econômica corrente. Você vai ter que pegar a receita executada, no caso, a corrente, menos a despesa executada,
no caso também, a corrente. E vai apurar sim. Para ocorrer um déficit, a receita será menor que a despesa. Olha só o que eu fiz. Separei agora apenas as receitas correntes realizadas, que é a receita de serviços e a receita de juros. Por que eu não peguei a receita de alienação de bens? Porque é uma receita de capital. E não utilizamos a receita de capital para apurar o resultado corrente. No lado da despesa, eu só peguei a corrente também, despesa de pessoal e despesa de juros. Não peguei a inversão financeira nem investimentos, porque também são despesas de capital. Aí você tem o somatório disso aqui com o somatório dessas duas, para apurar o superávit ou déficit corrente. Somando, ó, dá 1.650 e aqui 850. 1.650 menos 850 vai dar um superávit de quanto? De 800. E não aquilo que a banca trouxe, um déficit corrente. Errado, um superávit corrente de 800. Errada a letra B de bola. Letra C. O excesso de arrecadação originário da receita de alienação de bens, no montante de 100, não poderá ser utilizado como fonte de recursos para abertura de crédito adicional no exercício seguinte, com a finalidade de pagamento de juros da dívida. Vamos dividir essa letra C em duas fases, em dois pontos, dois momentos. O primeiro é esse aqui. O excesso de arrecadação originário da receita de alienação de bens no montante de 100. Para que o excesso possa ocorrer, a receita prevista terá que ser menor que a receita arrecadada, onde essa receita prevista, vamos pegar a receita proveniente de alienação de bens, da mesma forma, a receita arrecadada, para ver se houve ou não o excesso. Analisando aqui os dados, vamos verificar que realmente houve o excesso. Receita prevista de alienação de bens 400, receita arrecadada da alienação de bens 500. Portanto, essa diferença de 100 representa um excesso de arrecadação. Essa primeira parte aqui está perfeita. Agora, o que diz o restante? Não poderá ser utilizado como fonte de recursos para abertura de crédito adicional no exercício seguinte, com a finalidade de pagamento de juros da dívida. Ora, gente, o excesso de arrecadação representa uma das fontes que possibilitam a abertura de um crédito adicional. Mas no caso aí em questão, não se discute a fonte, se discute o seguinte: se eu tenho um excesso de alienação de bens, esse excesso é uma receita de capital. E eu não posso utilizar essa receita de capital para financiar o pagamento de juros. Que houve excesso, houve. E eu não posso utilizar esse excesso como fonte para abertura de um crédito adicional com a intenção de pagar juros. Caso contrário, eu estaria descapitalizando o patrimônio público. Então, perfeito também a parte final. Voltem. Desta forma, está tudo ok? Carimbem a letra C, que é o resultado, que é o gabarito. Letra D. O montante inscrito em restos a pagar processado soma 200. O que é um RP processado? RP processado, aqui, é toda despesa que foi liquidada, mas não foi paga. Olha a fórmula dele que vimos em direito financeiro, né? Quem não viu, baixa aí as aulas e vai estudar. Então, essa é a fórmula do RP processado. Analisando os dados que a banca ofereceu, temos total da despesa liquidada. Você vai somar isso aqui, ó. Vai chegar no total da liquidação. Total da despesa paga, vai somar isso daqui, total da despesa paga. Então, temos 1.100 e o pagamento 1.030. Calculando isso, gente, você chegará no RP processado. 1.100 menos 1.030,
o RP processado será igual a 70 e não a 200, como está na letra D. Por conta disso, errada também a letra D. Letra E. Será inscrito em restos a pagar o valor de 250. Agora vamos para a fórmula do RP. Aqui é o RP total. O RP total é tudo que foi empenhado menos o que foi pago. Então essa é a fórmula. Vamos buscar dentro dos dados que a banca ofertou. Total da despesa empenhada. Você vai somar isso aqui, ó, tudo que foi empenhado, menos o total do que foi pago. Vai somar tudo isso aqui. Portanto, você terá esses dados que serão utilizados para o cálculo do RP total. Somando, dá 1.350, total empenhado, 1.030, total pago. 1.350 menos 1.030, você terá um RP total no valor de 320 e não de 250. Errada a letra E. Portanto, essa questão, ela cobrou vários temas que a gente poderá buscar dentro dos dados de um balanço orçamentário e assim a banca poderá fazer. Mais uma questão na tela. Questão agora de número 11. Considere as informações extraídas do balanço orçamentário referentes ao exercício financeiro de 2012 de uma entidade pública. Aí temos aí previsão atualizada da receita, receita arrecadada, dotação inicial, despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas e abertura de créditos adicionais especiais. Então, cada informação com seu respectivo valor. O que é que a banca está querendo? Com base nessas informações e no disposto da lei número 4320/64, isso aqui, gente, já nos leva para o enfoque orçamentário, né? Lei 4320/64. Depois vamos estudar o enfoque contábil. Calma lá, muita calma. O resultado da execução orçamentária foi em reais. Resultado da execução orçamentária. Como é que a gente calcula o resultado da execução orçamentária? Através da diferença entre a receita total menos a despesa total. Onde a receita total é a receita arrecadada, isso pela lei 4320/64. E a despesa será a despesa empenhada, também pela lei 4320/64, já que a banca fez referência a ela. Portanto, vamos agora aos dados da questão. Mais uma vez, estão aí. Com base nesses dados e sabendo que a banca está cobrando um enfoque orçamentário, vamos buscar simplesmente a receita arrecadada e a despesa empenhada. Já separei aí, ó, receita arrecadada, 7.300.000. Despesas empenhadas, 7.400.000. Então, essa diferença de 100 mil, você está percebendo, a menor por conta da receita, representa um resultado deficitário em 100 mil. Nem precisamos montar o balanço, vamos direto na resposta. O resultado da execução orçamentária foi deficitário em 100 mil. Letra B de bola. E assim fechamos o balanço orçamentário, o primeiro balanço que vimos aqui. Ainda pelo enfoque orçamentário, vamos estudar agora uma demonstração contábil que, na sua essência, ela vai controlar todas as entradas de recursos e todas as saídas, o que entra e o que sai, independentemente de a entrada ser orçamentária ou ser extra-orçamentária, de a saída ser orçamentária ou ser extra-orçamentária. Ela se parece muito com o fluxo de caixa. Ela não quer saber se vem do orçamento ou não. Se entrou dinheiro, ela vai demonstrar. Se saiu numerário, ela vai demonstrar. Eu estou falando do balanço financeiro. É sobre ele que começaremos agora a falar na tela. Balanço financeiro. Lembrando que ainda estamos estudando o enfoque orçamentário. E se o enfoque é o orçamentário, vamos pegar a lei
4320/64 e buscar a fundamentação desse demonstrativo nela. Vamos lá. O balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários. Vejam que esse balanço, ele não se preocupa apenas com o que é orçamentário. Ele registra também o extra-orçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Assim, o balanço financeiro é um quadro com duas seções. A primeira, ingressos. Dentro dessa seção de ingressos, você encontrará receitas orçamentárias e recebimentos extra-orçamentários. Essa aqui é a primeira seção. E dispêndios, segunda seção, onde você vai encontrar a despesa orçamentária e pagamentos extra-orçamentários, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior. Vamos encontrar também no balanço, ó, saldo em espécie do exercício anterior, na coluna dos ingressos, e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Eu vou armar isso bem direitinho para que você possa entender qual a estrutura do balanço financeiro. Mas, por enquanto, olha só, o balanço financeiro, ele vai demonstrar todos os ingressos. Quer seja esse ingresso uma receita orçamentária, quer seja esse ingresso uma renda extra-orçamentária. E também, nesta mesma seção aqui, vamos encontrar o saldo inicial. A outra seção, que é a seção dos dispêndios, encontraremos a despesa orçamentária, a despesa extra-orçamentária e o saldo final, que também vem para essa seção. Agora vamos, já tendo essa estrutura mais ou menos formatada do balanço financeiro, vamos classificar as suas contas. Classificação das contas. Pelo enfoque orçamentário, no balanço financeiro, a receita orçamentária é demonstrada por categoria econômica, ou seja, corrente e capital, enquanto a despesa é apresentada por função do governo. Gente, a estrutura do balanço orçamentário, no que diz respeito à classificação das receitas e das despesas, é a seguinte: receita, categoria econômica; despesa, função de governo. É assim que a banca poderá perguntar e é assim que você vai responder. Categoria econômica temos duas, né? A corrente e a categoria econômica de capital, definidas no artigo 11 da Lei 4320/64. Já a classificação funcional. Gente, atualmente temos 28 funções. Estudamos isso em direito financeiro. Quais são as 28 funções? Não precisamos decorar, apenas saber que a função representa a área do governo, representa a área onde a despesa será realizada. Aí temos aí função legislativa, função judiciária, função essencial à justiça, administração, defesa nacional, segurança pública, relações exteriores, assistência social, previdência social, saúde e por aí vai. São 28 funções. Bem, voltando para a Lei 4320/64, agora vamos ao dispositivo legal do balanço financeiro, que é o artigo 103. Olha aí. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.
Com base nesse artigo aqui, artigo 103, é que vamos montar a estrutura desse balanço. Olha só como fica a estrutura. Portanto, temos duas seções. A primeira seção dos ingressos, que é a receita. A receita pode ser orçamentária ou pode ser extra-orçamentária. Ainda nesta seção, vamos encontrar o saldo anterior, o saldo da disponibilidade anterior. Na seção da despesa, aqui agora, vamos ter a despesa orçamentária, a despesa extra-orçamentária e o saldo final é o que será transferido para o exercício seguinte. Gente, a receita orçamentária, como eu já mostrei, ela será classificada por categoria econômica, ou corrente ou capital. Já a despesa orçamentária por função de governo, isso aí é para memorizar. A receita extra e a despesa extra não tem classificações. Lembrem-se que na seção dos ingressos, que fica do lado esquerdo, você vai encontrar o saldo anterior. Digamos que o balanço foi montado no dia 31 de dezembro de 2015. O saldo anterior será o do dia 31 de dezembro de 2014. É o saldo do ano anterior ao do levantamento do balanço. Na seção dos dispêndios, você vai encontrar o saldo final, que é exatamente o saldo do último dia do ano que se está levantando o balanço, 31 de dezembro, no caso, 2015. Então, essa é a estrutura que você vai ter que se acostumar, porque as questões saem com a montagem dessa estrutura. Voltem para ela. Então, você olha a estrutura, memorize do jeito que está, porque é assim que vamos responder as questões. Bem, colocando um pouco mais de valores, olha só. O balanço financeiro. Aí você tem receita orçamentária aqui, ó, que eu estou marcando, corrente e capital. Despesa orçamentária por função legislativa, judiciária, educação, etc. Depois você tem receita extra-orçamentária, restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débito de tesouraria e outras operações. Esses valores aqui, como receita extra-orçamentária, foram arrecadados durante o ano e classificados como tal. Do outro lado, despesas extra-orçamentárias, aqui ó, pagamento de RP, pagamento dos serviços da dívida a pagar, devolução dos depósitos, resgate do débito de tesouraria e outras operações extra-orçamentárias. No lado ainda dos ingressos, saldo do exercício anterior. O que tinha no disponível? Caixa e bancos, quando começou o exercício financeiro desse balanço. Do outro lado, saldo para o exercício seguinte. O que tinha no disponível, tanto em caixa e bancos, que vai ficar para o próximo exercício. Esse saldo aqui, ó, de caixa e de bancos, é o saldo final do exercício do levantamento do balanço financeiro. Bem, sabendo dessa estrutura, agora nos resta analisar os dados do balanço, tal qual fizemos com o balanço orçamentário. Você está lembrado, claro, que eu peguei o balanço orçamentário e analisei item por item. E a partir dali, começamos a resolver as questões. Farei isso também com o balanço financeiro. Então vamos agora começar a análise desse demonstrativo na tela. Análise. O balanço está aqui de forma simplificada para melhorar o entendimento. Seção dos ingressos, seção dos dispêndios, hein? Vamos começar a análise pelo cálculo do resultado financeiro. Gente, e o resultado financeiro, ele poderá ser calculado de duas formas. Primeiro, vou apresentar o resultado sendo apurado pela diferença entre os ingressos e os dispêndios. Olha só, o resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extra-orçamentários.
e dos dispêndios orçamentários e extra-orçamentários. Então, você vai pegar a receita total, sendo ela orçamentária e a extra-orçamentária, menos a despesa total, sendo ela orçamentária ou extra-orçamentária. Essa diferença é que vai resultar no chamado resultado financeiro, vai dar no resultado financeiro. Então, gente, são valores, são variáveis, né? Você pode ter, a receita total maior que a despesa total. Você pode ter a receita total menor que a despesa total, ou pode ter uma igualdade entre esses termos aqui. Portanto, se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit. Caso contrário, ocorrerá um déficit. Se receita total maior que despesa total, superávit. Se receita total menor que despesa total, será um déficit. Agora, cuidado com o termo superávit ou déficit. E eu deixo aqui bem claro, este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do balanço patrimonial que ainda vamos estudar. O que vamos calcular aqui no balanço financeiro é a diferença simples entre os ingressos e os dispêndios. O termo superávit financeiro, que é utilizado como fonte para a abertura de um crédito adicional, é apurado no balanço patrimonial que ainda vamos estudar, ok? Então, há uma fórmula para se calcular o resultado financeiro do balanço financeiro. Que fórmula é essa? Vamos ver. Fórmula: resultado financeiro do balanço financeiro, hein? Total da receita orçamentária mais total da receita extra-orçamentária. Calculado isso, você vai subtrair do total da despesa orçamentária mais o total da despesa extra-orçamentária. Então, essa é a fórmula que vamos aplicar no balanço financeiro. Vejam como fica. Aqui temos o balanço financeiro. Embaixo a fórmula. Gente, total da receita orçamentária, vou pegar essa aqui, Total da receita extra, vou pegar essa aqui e vou somar. Do outro lado, total da despesa orçamentária, vou pegar essa aqui. Total da despesa extra, vou pegar essa aqui. Substituindo, você terá 12.890 mais 1.975, menos o somatório de 11.692 e 1.390. Apurando, receita total, 14.865. Despesa total, 13.082. Essa diferença é de 1.783. Percebam que, como a receita total é maior que a despesa total, essa diferença será um resultado superavitário. Então, é assim que podemos calcular o resultado financeiro no balanço financeiro. Mas há uma outra forma para a apuração desse resultado. Como? Até mais simples, vejam só. Cálculo do resultado financeiro. De outra forma, o resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior. Como assim, Wilson? Olha só, o resultado financeiro também poderá ser apurado assim: saldo final menos o saldo inicial. Cuidado, hein? Cuidado, porque a banca de vez em quando coloca o resultado financeiro no balanço financeiro pode ser apurado através da diferença entre o saldo inicial menos o saldo final. É errado, gente. A ordem não é essa. É saldo final, que é a mesma coisa que o saldo que passará para o exercício seguinte, né? Saldo da disponibilidade financeira para o exercício seguinte, menos o saldo anterior.
É assim que podemos também apurar o resultado financeiro. Desta forma, eu vou pegar o balanço financeiro, o que utilizamos agora há pouco, e eu vou aplicar esses dados. E teremos o mesmo resultado. Você vai ver daqui a pouquinho. Até já.